Antes de ouvir essa história, imagine acordar em um mundo onde sobreviver dependia da força, da coragem e da honra. O fogo ainda arde na lareira quando ela acorda. Lá fora, o vento varre o fiordo com uma frieza que corta até os ossos. Ela não sabe que este dia será diferente de todos os outros. Ninguém sabe. A fumaça sobe pelos telhados de palha. As crianças já correm entre os currais. Os homens apertam as alças dos remos antes do sol subir completamente. É um amanhecer comum, ou parece ser. Mas o que significa de verdade viver em uma vila viking no ano 900? Esqueça os chifres nos capacetes. Esqueça os bárbaros sem lei que o imaginário popular construiu por séculos. O que existia nos fiordes escandinavos era algo muito mais complexo, muito mais vivo, muito mais humano do que qualquer mito consegue capturar. Era uma civilização em plena expansão, e este dia, como tantos outros, era a prova disso. O século X não era um período de trevas para os povos do norte. Era exatamente o oposto. As rotas vikings se estendiam da Islândia até Constantinopla. Seus navios cortavam o Atlântico e o Mar do Norte com uma precisão que assombrava os povos do sul. Eles não eram apenas guerreiros, eram comerciantes, agricultores, artesãos, poetas e navegadores que liam as estrelas como quem lê um mapa. A vila acordava todo dia com a mesma certeza. Havia trabalho a fazer, e o trabalho sustentava o mundo. A estrutura daquela sociedade era construída sobre pilares que poucos imaginam. A terra pertencia à família, não ao rei. As decisões coletivas eram tomadas no Thing, a assembleia onde homens livres debatiam, julgavam e deliberavam. Havia leis, havia comércio, havia hierarquia, mas também mobilidade. Um escravo podia comprar sua liberdade. Um filho mais novo podia zarpar e voltar rico. O mundo viking era brutal e justo ao mesmo tempo, de uma forma que o século XX ainda tenta compreender. E no centro de tudo isso estava a vila. A manhã avançava com o cheiro de pão de cevada assando nas pedras quentes. As mulheres não eram figuras passivas naquele mundo. Administravam a propriedade quando os homens partiam por meses, tomavam decisões econômicas, guardavam as chaves da despensa como símbolo de autoridade doméstica e algumas, segundo as sagas, empunhavam armas quando a necessidade chegava. Os ferreiros já batiam o metal antes do meio-dia. O som ecoava pelo vale como um pulso. Cada martelo tinha um ritmo, cada ritmo tinha um propósito. Ferramentas, pregos de navio, fivelas, facas. A faca não era apenas uma arma, era utensílio, ferramenta de trabalho, símbolo de status. Todo viking carregava uma. Ao meio-dia, o porto fervia. Um navio havia chegado com âmbar do Báltico e peles do leste. Os homens descarregavam em silêncio eficiente a linguagem dos que já fizeram aquilo centenas de vezes. As crianças observavam com olhos grandes. Para elas, cada navio era uma história antes mesmo de ser contada. O comércio viking chegava a lugares que a maioria dos europeus medievais jamais veria. Bagdá, Kiev, Dublin, York. O mundo era menor do que parecia, e os homens do norte sabiam disso melhor do que ninguém. À tarde, havia tempo para os deuses. Não havia templos monumentais na maioria das vilas. A religião era doméstica, íntima, cotidiana. Uma oferenda de mel ou sangue de animal diante de uma estatueta de madeira de Odin. Um murmúrio para Thor antes de uma tempestade. Os deuses não eram distantes, viviam ao lado, nos trovões, nas colheitas, nas batalhas e nos partos difíceis. A morte não era temida da mesma forma. Morrer com a espada na mão era o caminho para Valhalla. Morrer de doença na cama era, para muitos, a pior das sortes. Isso moldava cada escolha, cada risco, cada viagem. Com o entardecer, a Mead Hall se enchia. O salão comunal era o coração social da vila. Ali se bebia, se cantava, se recitava a Skaldic Poetry, os versos elaborados que celebravam ancestrais e heróis. O Skald,
O poeta da corte era tão importante quanto o guerreiro, porque a memória de um homem dependia das palavras de outro. As histórias contadas naquela noite sobreviveriam em sagas escritas séculos depois. Tudo que sabemos sobre aquele mundo veio primeiro do fogo, da voz e da memória. Quando a noite fechou completamente, a vila dormia em camadas de lã e peles de urso. O fiorde estava quieto. As estrelas refletiam na água preta e fria. Ninguém naquela vila sabia que em menos de 2 séculos aquele mundo estaria se transformando para sempre. O cristianismo chegaria. As rotas mudariam. As assembleias cederiam lugar a reinos centralizados. O viking livre, com sua faca na cintura e sua voz no Thing, se tornaria personagem de lenda. Mas naquela noite, em 900, ele ainda existia, ainda respirava, ainda sonhava. E talvez a pergunta que devemos fazer não seja o que acabou com aquele mundo. Talvez seja o que construímos para substituí-lo. Cada civilização acredita que durou o suficiente para ser permanente. Nenhuma foi. Esta é a crônica dos que vieram antes e o espelho daquilo que somos agora. O passado não terminou. Ele só mudou de endereço. Mas havia outro lado daquela vida. Um lado que não cabia nas conversas ao redor do fogo, que não se explicava com palavras e que todo homem da vila conhecia desde criança. A guerra. Não como exceção, como parte do calendário. A preparação começava antes mesmo do inimigo aparecer no horizonte. Desde os 7, 8 anos, os meninos aprendiam a segurar um escudo. Não para atacar, para aguentar. O escudo era o primeiro ensinamento, porque sobreviver vinha antes de matar. Um guerreiro morto não voltava para casa. O treinamento não era militarizado no sentido moderno. Era transmitido como um ofício, de pai para filho, de tio para sobrinho, ao lado dos mesmos campos onde se plantava cevada. A faca que cortava o pão era a mesma que aprendia a cortar o inimigo. O corpo precisava entender isso sem hesitar. O escudo redondo viking era uma obra de engenharia simples e brutal. Madeira de tilha, leve o suficiente para carregar o dia inteiro, resistente o suficiente para absorver golpes de machado. O centro de ferro protegia a mão. Em batalha, fileiras de guerreiros travavam os escudos uns nos outros, formando o que chamavam de Skaldborg, o muro de escudos. Uma parede humana que avançava como uma coisa só, respirando no mesmo ritmo, empurrando com o mesmo peso. Quem quebrasse a linha, morria. Quem mantivesse, vivia. Era simples assim. As armas contavam histórias. Uma boa espada tinha nome, tinha história. Era passada de geração em geração como herança mais valiosa do que terra ou gado. O machado de batalha era a arma do homem comum, mais barato, mais fácil de forjar, igualmente letal. A lança mantinha o inimigo à distância. O arco ficava para os flancos e as emboscadas. Mas nenhuma arma valia mais do que a reputação do homem que a carregava. A véspera de uma batalha era estranhamente silenciosa. Os guerreiros preparavam o equipamento com cuidado quase ritual. Afiavam as lâminas, reforçavam as tiras de couro dos escudos. Alguns pintavam os rostos. Alguns rezavam para Tyr, o deus da guerra justa, ou para Odin, que escolhia os mortos. Havia aqueles que buscavam o estado que as sagas chamam de berserker, um transe de fúria tão total que o guerreiro deixava de sentir dor e medo. Temidos até pelos aliados, os berserkers entravam na batalha como uma tempestade com forma humana. Não havia glória maior do que morrer bem, e não havia vergonha maior do que recuar. O campo depois da batalha era silêncio de outro tipo. Os vivos recolhiam os mortos com respeito. O funeral era fogo e honra, e a vila, ao receber as notícias, já sabia que o mundo tinha mudado um pouco mais. Sempre mudava. Se você chegou até aqui, junte-se ao nosso clã. Inscreva-se no canal e caminhe conosco pelas histórias dos guerreiros do norte.